E hoje, aproveitando a Semana da Mulher, nós vamos discutir a participação feminina no esporte. Kátia, eu queria começar com você voltando bastante no tempo, mais de 100 anos atrás, na primeira Olimpíada da Era Moderna, quando Pierre de Coubertin resolve fazer os Jogos Olímpicos de novo e que mulher era proibida de participar. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é essa história e como que a mulher foi começando a brigar para ganhar espaço nos Jogos Olímpicos. O argumento para não se ter as mulheres nos Jogos Olímpicos em 1896 se baseava num conjunto de valores da sociedade daquele momento. Era uma sociedade, pensando na sociedade ocidental, né? O mundo não era só o Ocidente, mas a sociedade ocidental ela é marcada por uma série de conceitos relacionados com a era vitoriana. Então, a mulher tinha que ser recolhida, ela não podia ir para o espaço público. E óbvio que o Coubertin seguiu nessa mesma pegada, e o argumento foi que as mulheres não eram fortes o suficiente para lidar com a competição, mas não do ponto de vista físico, principalmente do ponto de vista emocional. E isso tem uma relação direta, por exemplo, com o estudo que o Freud faz das histéricas no começo da psicanálise, não é? Então ele se apropria de um discurso acadêmico, médico, não é? Então assim, as mulheres elas não são competentes nem capazes de lidar com todas essas marcas e todas essas exigências da competição. Afinal de contas, competição é coisa para homens, não é? Os homens que são assim tão robustos, tão viris, tão corajosos, não é? Eles sim podem ir para público testar as suas habilidades. Então, a conquista das mulheres no cenário olímpico é marcado por muita disputa, muita disposição de parte das mulheres que achavam sim que elas tinham direitos iguais para poder estar ao lado dos homens. Isso não se deu facilmente. As mulheres vão aos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris. Paris, que foi um dos berços do movimento feminista. E ao longo do século XX, a gente assiste a uma disputa sem fim das mulheres pelos espaços olímpicos. O que eu chamo de espaço olímpico? Na década de 20, as mulheres fizeram uma associação internacional de mulheres no atletismo e promoveram alguns campeonatos mundiais que levaram mais público do que aos Jogos Olímpicos. E aí os mandatários ficaram preocupados com aquilo, porque afinal de contas o nosso espaço está sendo colocado em risco. Então, em 1924 é feito um acordo com as mulheres de assim, olha, vocês parem com essa bobagem e a gente deixa vocês virem brincar com a gente, não é? E aí, em 1928, as mulheres são aceitas em algumas provas que as mulheres não participavam, as corridas de meio fundo e fundo. Aliás, de meio fundo, fundo não. E na prova dos 800 metros, elas competem então pela primeira vez em 1928 e ao final da prova elas desfalecem de cansaço, como os homens também fazem, não é? Só que o fato delas terminarem a prova naquelas condições foi o argumento suficiente para os dirigentes falarem assim, olha, tá vendo? Mulher tem que pilotar fogão, não é? Mulher tem que ficar no espaço do lar cuidando dos filhos. Então foram necessários quase 80 anos para que as mulheres conquistassem o direito de participar dessa prova, assim como a maratona feminina só começou em 1984. O salto com vara da Fabiana Müller entrou no programa olímpico em 2000 e o boxe da nossa Adriana. A gente precisou chegar na última edição olímpica para conseguir que as mulheres estivessem em todos os esportes. Em 2012, as mulheres então chegam no boxe. Você ainda vê hoje muito preconceito com a participação das mulheres em algumas modalidades? Ainda existe uma percepção de que essa modalidade não deveria ter mulher aqui ou já... As lutas de uma forma geral, não é? E veja, o fato da Rosicléia, por exemplo, estar na seleção feminina como técnica da seleção feminina é uma coisa... Para nós, mulheres brasileiras, é uma maravilha, não é? Inclusive, as meninas do judô tendo o resultado que tem. Mas, se as mulheres conseguem esse espaço no campo da competição, já do ponto de vista
das equipes técnicas e dos dirigentes, isso ainda está muitos anos-luz para poder se refazer desse atraso que foi a entrada das mulheres. Então, quando você pega as estatísticas para ver quantas mulheres são técnicas e no Brasil, à frente de quantos times e seleções elas estão, isso não chega a 10%. E se tratando de dirigentes, então, a gente tem duas. Kátia, esse negócio, a gente nasce e, enfim, já chega alguém e fala assim, não, isso é esporte para homem, isso é esporte para mulher. Acho que o futebol, acho que é bastante a maior síntese disso, né? Você acha que tem esporte que é para homem e tem esporte que é para mulher? Claro que não. Óbvio que não. Veja, aquilo que é do homem e aquilo que é da mulher é sempre um discurso social, construído a partir dessas condições históricas que se tem naquele momento, não é? Então, enquanto convinha, as mulheres eram destinadas ao lar e à criação dos filhos. Aí uma demanda do mercado diz, não, você também pode trabalhar, mas ainda não pode ter salários iguais, não é? As mulheres não podiam ir para a guerra, imagina só, onde já se viu mulher nas Forças Armadas. Aí, em função das circunstâncias, não, as mulheres são muito bem-vindas nas Forças Armadas, e seja lá onde for. Então, claro que isso a questão do poder está colocada no esporte, assim como está colocada em todas nas outras esferas sociais. Agora, historicamente, o esporte é uma construção da esfera masculina, que foi tomado isso com muita força, com muita propriedade, durante muito tempo. E vamos lembrar que lá na antiguidade, aonde o Pierre de Coubertin se baseou para construir isso que ele chama de fenômeno olímpico contemporâneo, as mulheres eram alijadas da prática, mas não pela incapacidade, não pela restrição física, nada disso, mas porque elas não eram cidadãs. E competia aos cidadãos a prerrogativa dos Jogos Olímpicos. Mulheres e escravos estavam fora. Então, ainda bem que Zeus tinha uma mulher poderosa chamada Hera, que chegou lá e falou assim, não senhor, você tem espaço, eu também quero. Né? E aí são criados Jogos Heranos, onde só participavam mulheres. Aí era só Clube da Luluzinha. O que também não fez avançar em muita coisa, porque mulher de um lado e homem do outro, em nada avança. Né? É preciso haver muito mais integração do que exclusão. Queria colocar a Tati aqui um pouco na conversa, que a gente está falando que não tem esporte para homem ou esporte para mulher, mas existe um jeito, existem cuidados específicos que devem ser tomados com a saúde da mulher, que durante muito tempo foram deixados de lado. Os homens e mulheres eram tratados de forma igual e não se levava em conta especificidades do corpo feminino, da saúde feminina, que acabavam interferindo na performance delas, acabam deixando a performance delas aquém do que elas podiam render. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como evoluiu essa percepção de que as mulheres precisam sim de cuidados diferentes, como os homens também precisam de alguns cuidados especiais, e começou a se focar nisso para melhorar a performance feminina. Acho que pegando um gancho, né, com o que a Kátia está falando, tem aumentado progressivamente a participação feminina nos esportes. Então, o que a gente viu em Londres, né, em 1908, com algumas mulheres, agora em Londres, 2012, 44% dos participantes eram mulheres. Não tem mais como a gente negar isso. Um dos legados que a gente espera ter até do Rio é que talvez o número de mulheres ultrapasse o número de homens competindo. Então, se a mulher teve tanta dificuldade lá atrás, porque realmente Coubertin, né, falava que era antiestético, né, que seria desinteressante, né, a participação feminina nos esportes, hoje, com tudo que foi conquistado, isso não pode ser mais negado. E a partir de 2007, que, né, foi ontem, o Colégio Americano de Medicina Esportiva aceitou e passou a trabalhar com a hipótese de que os distúrbios menstruais, as alterações ginecológicas poderiam influenciar o desempenho esportivo das mulheres. Então, realmente, muito mais começou a ser produzido em cima disso. E aí a gente tem trazido para a prática a possibilidade de fazer com que o ciclo menstrual, os hormônios femininos possam ser usados a favor da mulher no momento de treinos ou competições, valorizando que sim,
somos diferentes, mas também somos competitivas, né? Dentro disso, algumas confederações hoje oferecem, né, para suas atletas o trabalho, né, ginecológico, e eu acho que vale ressaltar o pioneirismo inicialmente do basquete, né, da Confederação de Basquete, mas que eu acho que ganhou excelência, sem dúvida nenhuma, com a Confederação Brasileira de Judô, que tem feito um trabalho contínuo com as suas atletas. Depois, seguida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF também oferece para suas atletas atendimento ginecológico todos os anos. E principalmente no judô, a gente tem visto que foi mais uma parcela, já que a gente está sempre falando em pequenos detalhes, que somam-se as meninas chegarem e conquistarem, né, no fim, a medalha. Mas assim, durante todo o processo, elas estarem em condições adequadas e nas suas melhores condições para praticar o esporte delas. Além disso, é uma prática hoje já do Comitê Olímpico, através, né, por meio do time Brasil, oferecer o atendimento ginecológico, valorizando que sim, o ciclo menstrual é algo feminino, mas que ele vai ser usado a nosso favor. Então a gente tem trabalhado muito com as meninas, além da parte de saúde, né, como prevenção mesmo, rotina ginecológica, elas terem os exames delas em dia, mas também o planejamento, por exemplo, do ciclo menstrual em relação ao calendário competitivo delas, né? Então assim, passou-se a ouvir da menina quando que ela gosta de menstruar, né? Assim, isso atrapalha, isso ajuda, porque é um ambiente masculino. Então assim, a gente incentiva até que as meninas tentem quebrar essa barreira e conversar com os técnicos delas a respeito do ciclo menstrual, a respeito dos hormônios e tudo que está envolvido. Mas ainda é um ambiente masculino e às vezes elas mesmas têm dificuldade de abordar o assunto. O que a gente está tentando quebrar, né? Tentar mudar essa realidade. E vice-versa, do homem também chegar e entender, né, que a mulher pode oscilar ao longo do mês, né? E a gente vai só tentar evitar com um trabalho planejado que isso determine o rendimento esportivo dela no fim do caminho. Tati, do que você acompanha, justamente esse machismo que ainda existe, qual é assim, a dificuldade maior? É o técnico homem entender, ou chamar de frescura TPM, ou enfim, não entender o que a mulher está passando? Qual que é ainda a grande dificuldade que você tem? Eu acho que assim, no ambiente masculino, eles ainda têm a ideia de que menstruação é ruim, que o ciclo menstrual, que às vezes eles querem que todas as atletas parem de menstruar, independente da vontade individual delas, né? Então assim, às vezes eu já tive a oportunidade de chegar, de conversar com um técnico e falar assim, eu não quero que ninguém menstrue. Mas não é a opinião dele, né? Eu sei, e assim, o nosso objetivo é comum, que elas estejam da melhor maneira possível. E se a menstruação estiver atrapalhando, ok, vamos mexer nisso. Mas mesmo no coletivo, vamos conversar individualmente. Vamos ver o que essa menina tem a falar e como que ela lida com a menstruação, se ela gosta de competir antes, depois ou durante, né? Porque às vezes a gente se surpreende com o que cada uma tem para falar. Então, a primeira quebra de pensamento, de conceito, é de que a menstruação é ruim para todo mundo, né? Assim, são sintomas absolutamente subjetivos e a gente tem que conversar uma a uma e até assim, passando pela orientação ao próprio profissional homem, né? Porque eu tenho incentivado cada vez mais que eles conversem, que eles conheçam o ciclo menstrual da atleta. Existem planejamentos que podem ser feitos em cima disso, né? Mas isso sem entrar na intimidade dela, né? Assim, são coisas bem distintas. Então eu acho que o primeiro é quebrar essa ideia de que é um assunto proibido. E isso já caiu, né? Tem caído cada vez mais. A gente citou aqui o trabalho da Confederação de Judô e a Confederação de Natação também fez um pouco isso, colocando um técnico para olhar mais para a equipe feminina e um técnico para a masculina. A Confederação de Judô tem a Rosicléia, que a Kátia citou, que é a técnica da seleção feminina, e tem um técnico para o masculino. E o próprio José Roberto Guimarães, técnico da seleção de vôlei, é um estudioso, como ele mesmo diz, um estudioso do universo feminino, ele tenta entender essas diferenças de mulher e homem. Vocês, no trabalho de vocês, têm percebido uma
um movimento maior dos homens, dos treinadores principalmente, de tentar entender, de tentar trabalhar com essas diferenças que possam existir no trato que você tem que ter com o esporte feminino e no esporte masculino? Eu acho que assim, há por parte de alguns essa disposição, esse interesse e esse empenho. Por parte de outros, há a assimilação de uma ideia, mas que a sua real condição escapa, por exemplo, nas piadinhas, no cotidiano. Mas o que é inegável é que as mulheres começam a conquistar um espaço. A gente fez uma brincadeira lá com os números que a gente tem das conquistas de medalha e uma relação disso desde quando as mulheres participam. Hoje as mulheres brasileiras já ganham mais medalhas do que os homens, né, do ponto de vista estatístico. E aí, então, assim, ou entra no trem ou você vai ser atropelada por ele. Então, a questão acho que não é muito mais de opção, mas é o que eu posso fazer agora para não perder muito mais tempo. Mas ainda, acredito que ainda há todo um trabalho para ser feito do ponto de vista da superação do preconceito por parte do próprio homem técnico, que ainda acha que ele é o poderoso, que ele compete a ele, como disse a Tatiana, determinar se as atletas dele vão menstruar ou não. Hello! Como assim? Peraí, esse tempo já foi. E acho que também há um empoderamento da própria mulher atleta que passa a ter uma atitude diferenciada daquela que tinha há um tempo atrás, em que ela era submissa, ovelhinha, que baixava a cabeça, e sim senhor. Mudou, esse cenário está mudando. E agora eu acho que compete ao homem, inclusive, correr atrás desse tempo que ele perdeu, achando que isso era uma coisa menor, menos importante. É preciso agora caminhar a passos largos, inclusive porque fora do Brasil, isso já, esse tipo de relação com os países desenvolvidos, do ponto de vista das relações sociais, isso já está a passos largos. O que a gente vê é que aonde ainda se tem uma estrutura política muito mais autoritária, menos respeitosa, não vou nem dizer democrática, mas menos respeitosa, é que ainda prevalece essa posição de autoridade sobre a pessoa do outro lado, no caso uma mulher. Eu acho que você deu 3 exemplos maravilhosos, né? O Zé Roberto, ele expõe abertamente, né? Então, assim, se isso às vezes é um assunto proibido, ele vai e fala que ele está realmente cuidando e eu acho que aí, né, toda a postura que a gente tem de ideia dele, né, de um paizão, né, de cuidador, ele realmente se preocupa, isso é se preocupar também com a saúde delas. O Vanzella, né, que é o técnico das meninas na natação, realmente, assim, a gente conversou já inúmeras vezes, porque ele quer entender, ele quis saber mais, então, assim, ele se propôs a entrar nesse ambiente feminino e para conviver com elas, saber pelo que elas passavam. E a Rosicléia, assim, acrescenta muito mais pela atleta que ela foi, por ser mulher, então também abriu um espaço para que as meninas trocassem, né, com ela essas experiências. E a gente está falando também de formadores de opinião, né, então muitas vezes a gente, né, espera que cada vez mais outros técnicos se espelhem, porque são pessoas que estão tendo também resultados, né. No que a Kátia falou em relação a mulher também se colocar, muitas vezes, antes da gente iniciar um trabalho com elas, a gente dá informação, né? Assim, muitas vezes eu parto do zero. Olha, peraí, vamos falar do seu corpo, vamos se conhecer, porque a sexualidade, né? E assim, como funciona o corpo masculino é uma coisa muito mais falada abertamente, sem restrições, e a mulher não, né? Então, a partir do momento que você expõe para uma mulher como que ela funciona, o que é a menstruação, o que acontece mensalmente, coloca ela, né, dá para ela a oportunidade de se posicionar no querer ou não querer, a gente está mudando uma mentalidade, né, de escolha, que da história, essa submissão não existe mais realmente, né? Isso não significa, eu fui atleta, a gente... Assim, é até perigoso, né? O nosso amor ao nosso técnico, o nosso respeito ao nosso técnico, até às vezes mais do que aos nossos pais, né?
Mas também, hoje, a possibilidade da atleta conversar, né? Trocar, porque isso engrandece o trabalho do técnico também, né? E além do que a gente está falando aqui, né, dessa parte hormonal, né? A gente está falando às vezes de alterações alimentares, de distúrbios alimentares, que nas piadinhas, né, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, dentro da influência do técnico diante de uma menina, o poder da palavra dele de falar que você tá gordinha, né, aquela apertadinha, né, muitas vezes para ele sem repercussão, mas que para a menina coloca num ambiente, né, num contexto de risco absoluto, né, assim, e que também era uma área não abordada, que muitas vezes as meninas não abriam, né, para outros, mas que a gente tem algumas alterações que estão totalmente relacionadas à busca, né, do biotipo magro, a busca do que a sociedade, né, vê como ideal, que é ser magra. Quando você pega um esporte com controle de peso ou que o corpo fique à mostra, existem outras coisas a serem consideradas, né, por quem cuida de mulher atleta, que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa muitas vezes fazer uma busca ativa, porque ela não chega para você te falando, tô fazendo isso ou senti aquilo. Mas se você perguntar, muitas vezes você se surpreende com a resposta positiva. Então, dentro aí de uma história muito recente, né, desse esporte competitivo de alto rendimento, a gente está descobrindo cada vez mais que tem muito para ser explorado ainda no cuidado adequado das mulheres e que os homens precisam aprender isso se eles quiserem conviver com elas, quiserem treiná-las, entendeu? Isso que você falou do distúrbio alimentar era um assunto que eu queria abordar. A maioria, os esportes que pedem, todo esporte pede um corpo atlético, cada um dentro das suas especificidades, né? Todos os atletas têm corpos atléticos e cuidam dos seus corpos. Mas alguns esportes são muito mais exigentes com a mulher e no perfil que ela tem que ter, como ela tem que ter, no padrão que ela tem que ter, como a ginástica rítmica, a própria ginástica artística, em que a mulher tem que ser muito magra e não pode aparecer uma gordurinha a mais. A gente sabe casos de as dietas são super rigorosas e acaba muitas atletas desenvolvendo distúrbios alimentares por causa dessa questão. Como é que você, Kátia, também como psicóloga, que já trabalhou bastante com o esporte, como abordar isso e como tratar isso? Como fazer para que essas coisas não aconteçam? Assim, sabendo que existe um padrão que tem que ser seguido, essa exigência a gente não vai chegar a mudança de dizer. Então, tem que ser seguido. Quem determinou isso? Não é? Então, quando você pega o biotipo das ginastas, por exemplo, dos anos 70, você pega a Ludmila Turisheva em 72 ou a Olga Korbut em 72. A Ludmila Turisheva era uma mulher com corpo de mulher, entendeu? Então essa coisa do tem que foi um processo que se construiu. E é muito curioso você pensar que essa construção vem justamente dos países onde se tem um controle sobre o corpo dos cidadãos, que foi a cortina de ferro. Eu te pergunto assim, você vê alguma sueca, alguma dinamarquesa, alguma finlandesa chegando à primeira posição do ranking na ginástica artística ou rítmica? Por que não? Não é? Porque certamente as autoridades desses países não permitem que as suas jovens sejam tratadas com um rigor desnecessário, como são tratadas as atletas da Romênia, da Rússia, da China, não é? E curiosamente são esses técnicos que vêm para o Brasil impor às nossas meninas esse padrão de corpo feminino para essas modalidades. Eu não lembro o nome da ginasta alemã que foi a Londres já com 30 e tantos anos e ela era mãe de uma garota. Sim, enfim, ela é uma mulher com corpo de mulher e, enfim, óbvio que ela não tem a mesma performance de uma garota de 16 anos, amenorreica, não é? E com todas as características de uma criança.
E, de novo, o que eu penso é que se nós queremos que haja um esporte adequado ao ser humano, não dá para continuar havendo esse tipo de restrição alimentar que coloca em risco a saúde das garotas. Não é? Quando eu entrevistei as meninas da ginástica rítmica, da ginástica olímpica, é criminoso o que se faz com essas meninas. Não me venha dizer que assim, isso está minimamente cercado pelas regras da saúde, porque isso é mentira. É mentira, as meninas não bebem, elas são proibidas de beber água, não é? Elas têm um tipo de restrição alimentar que é uma coisa doente, porque nos momentos de folga elas comem até não poder mais para depois voltar para casa e vomitar e consumir laxantes para poder expelir tudo que elas consumiram, enfim, é absolutamente doente. E eu entendo que isso não é adequado a qualquer estrutura esportiva saudável. E eu discordo de quem diz que esporte de alto rendimento não é saúde. Não, ele exige do corpo humano muito mais do que de um corpo humano médio. Mas a gente não precisa promover aberrações como essa, que também acontecem no nado sincronizado, não é? Que são absolutamente infundadas. Mas só uma pergunta, você está falando de um lado, mas, por exemplo, você acha que tudo, de forma geral, é um padrão, assim, isso, por exemplo, não ter no time de vôlei uma jogadora que seja um pouco mais gordinha, isso para você é uma questão do esporte ou é uma questão do padrão que tem, enfim, em toda a sociedade? São duas coisas, não é? Você tem modalidades onde o peso ele vai interferir na performance. Por quê? 2 quilos a mais numa jogadora de vôlei não vai interferir na celulite que aparece no quadríceps dela. Mas imaginando que se essa atleta for uma atacante e ela produz 300 saltos num treino, imagine o que esses 2 quilos representam nas articulações do quadril, do joelho e do tornozelo. Não é? Então, tem essa questão. Agora, a questão estética, ela está relacionada diretamente a isso também. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que são públicas, que são exploradas, cuja imagem é explorada pelos meios de comunicação e que, óbvio, acho que vocês não eram nascidas ainda quando, nos Jogos de Moscou, a televisão russa se encantou com a Vera Mossa. E assim, eram closes infindáveis na Vera Mossa, não é? A Vera Mossa era parada na rua, não é? Enfim, porque tinha uma coisa assim, elas eram lindas, sim, elas eram lindas, mas qual o problema de uma mulher atleta ser linda? A questão é não confundir essa questão da beleza com aquilo que está relacionado com a sua condição e a sua função social, que é ser atleta, e todo atleta luta para ser o melhor e subir ao pódio. São coisas distintas. Eu acho que isso é muito confundido mesmo, né? Porque assim, a mulher tá ali, independente da beleza dela, né? Tem uma história que a capitã americana de futebol, quando elas venceram a Copa do Mundo de futebol nos Estados Unidos, ela bateu um pênalti, ela marcou, eles foram campeões. E ela tirou a blusa, ajoelhou, tirou a blusa, ficou de top. As manchetes no outro dia falavam mais de leiloar o top dela do que da conquista da Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, confunde-se muito, né, a figura feminina. A mulher, ok que ela seja bonita, mas a ideia é ela tá ali. Que estão na Olimpíada também são. Também são admiráveis, né? Assim, a gente também olha, né? Do mesmo jeito que olham. Mas do bumbum masculino no vôlei de praia, né? A mulher fica suscetível a essas críticas. Então, assim, eu acho que a exigência social, sem dúvida, tá lá dentro da cabecinha dela na hora, entendeu? Então, não tem nada a ver a celulite dela com a performance dela, mas é bem capaz de, infelizmente, ser mencionado que, além dela ter ganho, ou, né, apesar dela ter ganho um jogo, marcou isso ou aquilo, tá? Então, infelizmente, a gente vive esse problema. Em relação aos distúrbios alimentares, assim, a gente não pode negar que tem alguns esportes que colocam a mulher em risco,
né? Então, os esportes com controle de peso, os esportes onde o corpo fica à mostra, e aí é a ginástica, é o nado sincronizado, os saltos ornamentais. Se a gente for pensar controle de peso, às vezes a gente fica só aquele de categoria. O remo é super exigente em relação ao peso, né? Então, às vezes a gente nem sabe, mas o controle de peso, além de ser uma coisa social dentro do imaginário feminino, ele também está presente nos esportes. O que eu acho, primeiro, propiciar essas meninas um acompanhamento nutricional adequado, tá? Muitas vezes elas têm que ser magras, sim, porque o esporte vai exigir isso delas, né? É quase que uma seleção natural, né? Voltado, né, à performance, mas elas não precisam ficar doentes por causa da magreza, né? Elas não precisam usar de laxantes ou diuréticos para conseguir atingir aquele peso. Muitas vezes, aí eu volto no que eu tinha falado, é uma desinformação ou um erro de comunicação de treinador, né? Que coloca as meninas numa restrição alimentar absurda, e aí faz realmente com que isso, elas comem quando elas estão escondidas ou estão fora ali do ambiente. Vira quase uma válvula de escape para aquela pressão toda, né? E depois elas compensam com os métodos purgativos aí para... É uma loucura você pensar que uma atleta de nível olímpico passa semanas comendo uma folha de alface, 4 grãos de ervilha e 4 grãos de milho. Como assim? Quando eu ouvi isso, eu falei, não, você está brincando. Ela falou, não, eu precisava perder não sei quantos quilos. E aí eu passei e falei, mas quantas horas você treinava por dia? 8, 4 de manhã e 4 à tarde. Falei, e você comia uma folha de alface, 4 grãos e 4 grãos? Hoje em dia eu não posso nem ver milho na minha frente. Falei, coitado, o milho não tem nada a ver com isso, não é? Mas o dia inteiro era essa a alimentação? Sim, o de manhã era um chá com 2 torradas. Na hora do almoço era a alface com a ervilha e o milho. E à noite, um consumê. Quer dizer, a proteína, teoricamente, a proteína animal dela estava no caldo do consumê. Eu já ouvi histórias de pesarem um copo de água em chocolate. O chocolate pesava menos, então come o chocolate, mas não toma um copo de água. E é uma loucura, porque você acaba interferindo no rendimento da atleta, porque ela pode ficar magra, mas ela não tem a energia necessária para ir, né, cumprir aquelas 8 horas diárias de treino, o que vai interferir na performance dela no final, né? Não, e é interessante você pensar que como as coisas estão conjugadas. Aí o que acontece? Diante da falta de energia que ela não tem da comida, óbvio que ela vai ficar muito mais cansada. E esse cansaço tende a ser interpretado não como a depressão da falta da comida, mas como assim, você está desmotivada. Como corpo mole. Aí assim, chama a psicóloga para ela dar uma injeção de motivação ali, porque essa menina está amarelando no treino. O problema sempre está em outro ponto. Sim. Né? E a psicóloga chega e dá um prato de comida e resolve o problema. Não, então faz treinamento mental oferecendo assim, pensa numa picanha. Mas, Kate, das histórias, todas as histórias que você escutou, assim, isso é muito mais comum para mulheres, é isso? Ou só para mulheres, só com mulheres? Ou é de forma geral? Como a Tatiana falou, há modalidades onde a restrição do peso é uma condição sine qua non da modalidade. Né? Então, no judô, por exemplo, é muito louco você ouvir o cara falando que ele toma laxante para poder perder o peso necessário para fazer a pesagem no dia seguinte. Peraí, mas isso vai ter desdobramentos no momento da luta? Como não se fala nisso? Então, por mais que me pareça que o esporte avança na direção do ilimitado, da perfeição, ainda é tanto amadorismo em algumas coisas, ou é tanto comportamento de risco para algumas coisas, que não casa a busca da excelência com esse tipo de atitude. Não é? Então, a Tatiana lembrou bem, né? O remo, a própria natação, o judô, as lutas de uma forma geral.
o judô, o taekwondo, às vezes você fica de fora de uma competição por 200 gramas. O boxe também. Boxe. Eles costumam correr para suar, para perder, para poder Então, fazer aí peso. desidrata de uma forma que o cara quase morre, porque ele corre o risco, não é? De entrar E no... a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, tem algumas modalidades que também vieram falando abertamente, defendendo quase a desidratação. E ela é extremamente perigosa, né? Uma coisa aqui que eu vou colocar, o judô tem feito uma política com os atletas, onde eles programam para que os pesos sejam atingidos progressivamente, para que não tenha essa perda de peso. Em uma semana eu vou perder 8 quilos, né? Que nem às vezes a gente ouve falar em outros. Eles têm, por exemplo, em épocas de treinamento, eles têm que estar 10% acima do peso, outros 5%. Então, é um negócio, uma tentativa de se controlar para que essas medidas bruscas não sejam feitas, né? Você mencionou de não ter energia para competir, né? E essa é a palavra que a gente mais fala hoje, no meu cuidado com as meninas. A gente fala muito menos em percentual de gordura, como era falado antigamente, mas a gente fala muito mais em disponibilidade energética. Então ela tem que ter, né, ela tem que consumir uma quantidade de energia suficiente para que ela possa ter o metabolismo basal dela, que é o que mantém a menina viva, a produção hormonal adequada e o que ela vai gastar em treino e competição. Nessa conta, o corpo, nesse balanço negativo, o corpo, a primeira coisa que às vezes ele restringe é a produção hormonal. Então vale aqui a gente ressaltar que muitas atletas não menstruam, mas isso não é normal. Isso o corpo delas chega num ponto nessa de deficiência energética, ela poupa energia para a produção hormonal. E aí depois a gente abre, né, que algumas não gostam de menstruar e não vou no médico por causa disso, eu não queria mesmo, né? Mas isso já é um sinal de que alguma coisa está errada. Num segundo momento, e as alterações menstruais andam muito com o overtraining, né? Que foi o que a Kátia falou que ela está perdendo rendimento, chama a psicóloga. Não, peraí, ela está over, ela passou do limite dela, né? E aí o segundo ponto é cair performance. Então o que estava sendo destinado a treino e competição acaba não fazendo mais resultado. E aí o erro às vezes é o quê? Treina mais. Isso. Ou você tá gorda, emagrece mais, né? Vamos falar aí. Eu acredito que o homem também passe por isso, tá? Porque eles também têm restrição de peso e tal. Mas não, eu imagino que assim, não dê para se comparar com o que a gente vê no ambiente feminino, né? Até que a gente chega num ponto em que a vida está em risco, né? Esse metabolismo basal, e aí são os distúrbios em si, anorexia, bulimia. As pessoas, né, as mulheres morrem disso, né? Elas fazem arritmias cardíacas. Então, assim, a gente está falando de... quando você vê o atleta, que você está pensando em performance, né? Mas, na verdade, você está pensando na saúde dele. Sim. Porque parece uma coisa muito distante, mas, eventualmente, eles morrem na busca de resultados, né? Então, eu acho que não é só a culpa do esporte, é a culpa de como tudo isso é conduzido, exigido. Infelizmente, exemplos errados são seguidos, porque se as russas conseguem medalhas e elas têm absolutamente, sem julgar, tá? Mas assim, o perfil delas é anoréxico, né? A maioria das meninas, você olha, você vê que elas estão num padrão fora do saudável, mas elas são as campeãs. Então, muitas vezes, elas espelham que só deu certo porque elas fizeram daquele jeito. E aí, o que me assusta mais ainda é que, assim, as técnicas dessas meninas, por questões políticas, vão parar nas confederações. E elas passam a imprimir esse padrão para os outros países. E aí, então, quando você vê uma dirigente brasileira fala assim, não, mas nós trouxemos a russa para cá e ela falou que tem que ser assim, por isso que eu bato no tem que. Quem falou que tem que? A russa? Essa que está desmoronando um universo de doping agora? É isso que a gente quer? Eu espero que toda essa mais do que construção, essa condição que agora começa a ruir, mostre que esse é um padrão imposto à custa de vidas, porque a gente não sabe quem é que morre lá por causa disso. E que os nossos dirigentes e os nossos técnicos comecem a ser um pouquinho mais espertos e menos suscetíveis de ser manipulados do que eles são. Tati, existe vamos dizer, uma ditadura do anticoncepcional, assim, uma imposição uma necessidade
todas as mulheres atletas... Deveriam. Isso. É difícil não tomar anticoncepcional para uma atleta? Eu acho que, de novo, a gente precisa individualizar. A menstruação, vamos dizer assim, não é um fator ou um fato negativo para todas as mulheres. Tem algumas que menstruam um pouco, que não tem sintomas, vamos dizer, não tem cólica, não tem TPM, a perda sanguínea em si, que também é uma coisa importante pro atleta, né? São as células que carregam oxigênio, que podem, né, num excesso aí, causar uma anemia, comprometer função muscular. Se tudo isso tá ok. A única coisa só não engravide fora de hora, né? Então assim, vamos falar assim, os anticoncepcionais têm, né? Eles são anticoncepção, contraceptivos. Então a função principal realmente é evitar uma gravidez não planejada. Mas eles têm esses benefícios, né? Então programar o ciclo, reduzir fluxo menstrual, minimizar a cólica, TPM. São os benefícios extra contracepção. Mas, de novo, você tem que individualizar. E eu converso muito isso, porque nem todo mundo precisa tomar anticoncepcional. Ele tem potenciais efeitos colaterais ruins, né? A gente é capa de revista, né? Trombose e tudo mais. Ninguém está negando isso. Mas você tem que conversar com aquela menina, porque eventualmente ela pode se beneficiar, né? E com planejamento. Também não é assim, às vezes, vou competir semana que vem e eu vou estar menstruada, eu não quero estar. Então, assim, o ideal é que seja feito com uma certa antecedência, né, uma adaptação para que isso seja melhor. Mas é um recurso que a gente tem para usar, por exemplo, para planejar o calendário competitivo dela, não batendo com o ciclo menstrual, com o fluxo menstrual, muitas vezes, se ela não se sente bem. Ou com um anticoncepcional hormonal, a ciclicidade hormonal não acontece. Então, assim, ela se mantém estável ao longo de um mês inteiro ou de um período inteiro. Existem formulações que ela pode tomar contínuo, né, seguras. Então, assim, qual que é a ideia? Oferecer, ela ter a oportunidade de ter essa informação e escolher, entendeu? Antes isso não existia, né? Então, hoje não é que nem, né, você mencionou, não, vamos lá, todo mundo vai tomar anticoncepcional. Não, você quer, entendeu? Você acha que você pode se beneficiar? Ele pode fazer isso, isso, isso. Não estou te prometendo, mas é isso o esperado. Vamos testar? Vamos ver? A gente está com tempo. Quando você compete de novo? É aí que a gente começa a fazer um trabalho a médio e longo prazo. E que muitas vezes é aquele detalhe, né, que faz a diferença no alto rendimento. A Kátia acabou de mencionar doping, né? E a Rússia está nos holofotes aí do mundo com o escândalo do atletismo e mais recentemente da tenista Maria Sharapova. E hoje os lutadores. Com a mesma substância, né? Um monte de pessoas com essa substância que entrou na lista de substâncias proibidas no dia 1º de janeiro. E uma coisa que a Sharapova alegou foi que ela vinha tomando há anos o medicamento e não olhou a lista, por isso ela não sabia que tinha ficado proibido. Você trabalha com hormônio, com remédios. Como é esse cuidado para evitar que um tratamento que você dê para uma atleta possa vir a dar um resultado positivo de doping, sim? Mariana, a gente tem assim, quem trabalha com alto rendimento sabe, né, ou passa para o atleta que ele é totalmente responsável por tudo aquilo que ele consome. Independente de quem prescreveu, de quem orientou, né, que ele tomasse, ele tem que ter essa consciência de que o que ele ingeriu é responsabilidade dele. Obviamente, por isso, ele tem que estar cercado de pessoas que entendam, né, porque do antidoping, que pesquisem, independente da especialidade. Porque pode partir, sim, de um creme ginecológico, né, ou de um anticoncepcional, mas, às vezes, uma pomada ginecológica tem um efeito anabólico proibido, né? Ginecológico, dermatológico, até um suplemento alimentar, então, ele é responsável. Não cabe, né, a gente julgar o que aconteceu com a Sharapova, mas existe um órgão, né, que é a WADA, que é a Agência Internacional Antidoping, de controle de dopagem, e a substância dela estava sendo monitorada em 2015 inteiro, né? Então, assim, a WADA foi criada em 99, ela lançou um primeiro código em 2003, foi renovado, né, atualizado em 2007, e agora ele é atualizado anualmente. Então, assim, ela pode até tomar desde 2006,
mas ela tem que saber, eles avisam que estava sendo monitorado, Sim, eles já um ano estavam antes desconfiados, eles já avisam que estava sendo né? monitorado. Estavam desconfiados. Então ela tem que se atualizar. E é o que a gente faz também, né? E hoje o laboratório respondeu que o remédio que ela toma não poderia ser usado mais do que 3 meses seguidos. Então ele acha muito, muito esquisito que ela estivesse fazendo uso Há 10 anos. regularmente, sem pausa. Então, é o que eu falo, assim, a gente não consegue saber, porque assim, é um anti-isquêmico, né? Assim, então ele melhora o fluxo sanguíneo, né? Dessa pessoa com potencial risco de fazer uma isquemia. A Sharapova tem algum problema isquêmico, né? Mas e daí os 6 que lutadores começa. de hoje também? Então, assim, isso aqui a gente está, né, conversando, talvez ela tenha, né? Mas é uma medicação até que a gente nem usa no Brasil, né? Não é comumente usado aqui. Então, é mais difícil. Mas, assim, em termos das meninas, é constantemente se atualizar. É o que... E você se preocupa? Na hora Sem que você dúvida. vai passar um creme ginecológico, por exemplo, você sabe que nesse creme tem uma substância que talvez melhor não passar ou avisar que tem? Isso é tão maluco, Mariana, que a gente teve um caso de doping de um atleta, de um homem, que ele foi pego no doping e o problema foi o creme ginecológico da namorada. Que assim, ele era limpo, todo mundo sabia que ele era limpo, e aí vamos vasculhar, porque onde tá, e começa a cercar. A Mauro Imagem, por exemplo, ela passou a não usar coisas na filha dela, na Sofia, para não abraçá-la e correr o risco de ser infectada por alguma coisa que passou na filha. É muito louco, quer dizer, o público em geral não se dá conta dos limites e das restrições que cercam a vida de um atleta. Então você imagina você ter que lidar com aquilo que a sua esposa, você sendo homem, aquilo que a sua esposa usa. Hello? Mas quando você me pergunta, sem dúvida nenhuma eu me preocupo. Por mais que, né, eu comecei falando que a responsabilidade do atleta, ela confia em mim, né? Então, assim, são inúmeras fotos que eu recebo das meninas com produtos que às vezes foram prescritos, né, creme dermatológico e tal, e eu sento para pesquisar um a um, porque eu sei que elas estão confiando em mim para ter, né, aquela repercussão. E a gente, quando trabalha com elas, a gente está junto, é o mesmo sonho, né? Assim, eu não consigo me imaginar comprometendo o sonho daquela pessoa porque por acaso eu achei que estava liberado e não estava. Eu posso, às vezes eu sou bem assim, eu posso ter visto, eu vou lá e vejo de novo, porque é uma responsabilidade muito, muito grande. Então, na hora das prescrições também, né, assim, a gente tinha algumas substâncias em anticoncepcionais muito comumente usados, que era proibida. Também os exames estão ficando cada vez mais sensíveis, então, por exemplo, essa substância podia ser confundida com o metabólito da nandrolona, que é um anabolizante, né, super potente. Mas também, né, assim, a tecnologia está aumentando, então eles hoje conseguem saber se veio do anticoncepcional ou se veio do anabólico, mas eu evito usar. Eu tenho outras, então é uma substância que não faz parte não corro risco, né? E outra, a gente tem sites, né? A gente tem a da UADA, a gente tem da USAID, a gente tem aqui no Brasil o ABCD, né? .gov.br, que é um site que você consegue digitar lá a sua medicação e ver. Então, assim, tem por onde buscar informações, tanto o atleta em si, quanto os profissionais que estão querendo lidar com esse tipo de atleta, né? A gente não pode subestimar. Às vezes, assim, é involuntário, é sem querer, mas a regra é muito dura, né? A regra é muito dura e coloca muito a perder. O tempo, né, de restrição, de afastamento das atividades. Então, e veja, além de tudo isso, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns atletas que foram acusados de doping e foram dopings não intencionais. E teve 2 casos que a mim me marcaram profundamente, porque assim, são pessoas que carregam a culpa de uma situação sobre a qual eles não tiveram responsabilidade,
que é uma marca assim, um deles não queria dar entrevista para mim, para minha pesquisa. Porque ele falava assim, não, eu morro de vergonha. Eu não quero que apareça na minha história que eu parei de competir porque eu fui pego no doping. Eu não vou conseguir encarar meus netos se eles souberem que eu parei por causa disso. Mas eu falei, mas se você não tem responsabilidade por qual... E era não intencional nesse caso. Não intencional, e mais do que isso, né? No momento em que estoura a situação, muitas vezes o atleta ouve assim, o problema é seu. Quem assume a responsabilidade, assim, ninguém da equipe aparece por trás. Médico, fisiologista, nada, ninguém aparece. Quem vai para o cadafalso é o atleta. É atleta. E a depender dos recursos emocionais que ele tem para lidar com isso, ele deixa passar e o tempo, em 1 ano, 2 anos ele volta, ou ele pira. E pira de uma forma que assim, isso marca o resto da vida dele e haja esforço e haja mobilização para ele de alguma forma sair desse círculo vicioso que é esse imputamento de culpa. Eu imagino que seja uma dor imensurável, né? Assim, ainda mais realmente no não intencional, né? Porque é a vida, literalmente, né? Que daquela pessoa. Vai pro ralo. E todo o julgamento em tempos de internet, dificilmente as pessoas esquecem. E realmente o neto dele eventualmente vai colocar lá e vai aparecer. Tati, é tão maluco que eu demorei anos atrás de um atleta. Anos. E assim, claro que a internet era sempre uma das primeiras vias de acesso. Você coloca o nome da pessoa, a única coisa que vem é o doping, que aconteceu há mais de 10 anos. Nada, absolutamente nada sobre a vida dele aparece hoje. E é uma pessoa que está trabalhando em serviço social, que está fazendo um projeto maravilhoso. Quer dizer, é uma crueldade, porque é como se a vida dele, a carreira dele, tudo aquilo que ele fez ao longo da vida fosse apagado por aquela marca chamada doping. E aí que eu acho muito legal as recomendações da Agenda 20+20, que é justamente, primeiro, valorizar o atleta limpo, dar ao atleta limpo que perde a medalha para o dopado a oportunidade de ser reconhecido que ele não estava tendo. Porque acontecia, quando o sujeito era pego no doping e ele foi pódio, por exemplo, as medalhas sobem. Sobem como? O cara vai lá no COI e recebe a medalha dele. Negativo. Ele não ganhou publicamente essa medalha, o COI agora ele vai fazer cerimônias públicas com a mesma pompa e circunstância de um pódio dos Jogos Olímpicos. É o mínimo. Eu sempre pensei isso, sabia? Porque quando uma pessoa, vamos dizer, um 4º lugar, vamos dizer assim, e um dos 3 foi pego no doping, aquela pessoa que foi pega no doping, ele realmente agiu, ele foi desleal, porque ele roubou até uma oportunidade daquele 4º lugar estar ali vivenciando uma coisa que não vai voltar. Exato. Não é só materializar a medalha, né? É tudo que vem junto, né? Com a medalha, todo naquele o reconhecimento, momento, né? Os contratos, a notoriedade. Né? É aquela felicidade roubada, né? Não, e veja, tem uma tentativa de se minimizar, né? Sem dúvida. Todo atleta fala, quem foi medalhista, que subiu ao pódio, fala da brevidade desse momento. Não é? Alguns falam assim, nossa, foram 10 anos, 12 anos, para durar 30 segundos. Não é? Então é muito legal ver essa relatividade do tempo, porque são 10 anos sintetizado em alguns segundos que se eternizam ou não. E é o que você está falando. Esse cara que ficou em 4º, que poderia estar vendo essa brevidade eternizada, ele perde essa chance, ele é roubado. Ele é roubado e é um roubo que não tem, não tem reparo. Não tem reparo. Não é? E vejo que, assim, voltando para as mulheres em específico, de muitas mulheres, essa chance também foi roubada.
pela política, foi roubada pela discriminação. Quando eu penso na Mary Dalva, na Wanda dos Santos e na Ida dos Santos, que foram as únicas mulheres nas delegações de 56, 60 e 64, quantas mulheres deixaram de ir aos Jogos e vivenciar essa experiência estética de estar ali por uma condição política, econômica, ou seja lá o que for, não é? Todas essas mulheres merecem reparação, eu entendo, porque em tempos em que se fala de cotas, em tempos que se fala de tantos resgates de direito, é mais do que tempo de olhar para a história das mulheres brasileiras e dar àquelas que tiveram as suas oportunidades roubadas. Por isso, a Ida dos Santos fala que ela teve que fazer 4 seletivas para ir em 64. Que homem passou por isso? Limpamente. Não é? Ela ganhou a primeira, não. E aquela coisa ainda que se soma além de mulher é negra. Não é? Não, vai para uma segunda. Não, essa também não valeu, vai para a terceira e na quarta fala assim, tá bom, vai, deixa ela aí, porque não vai ter jeito, não vai ter como proibir. Não é? Onde está a chance desses resgates? Né? Eu espero que os Jogos Olímpicos no Brasil dê a essas mulheres essa chance.